Imagina que loucura seria se Elden Ring tivesse sido lançado pro Game Boy, ou então Resident Evil 4 pro PlayStation. Parece doideira, né? Mas isso realmente existe e se chama remakes. Eles são a reimaginação de jogos modernos, só que pensando como seria se aquele jogo tivesse sido lançado anos atrás, fazendo ele parecer um game antigo. E foi pensando nisso que hoje eu decidi trazer pra vocês aqui uma lista mostrando os melhores remakes pra você conhecer e jogar. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, Bloodborne é mais um jogo dentro daquele subgênero Souls-like lançado pela From Software em 2015, sendo um exclusivo de PlayStation 4. Nele controlamos um caçador que deve exterminar os monstros pela cidade e o jogo se diferencia de Demon e Dark Souls em sua temática e em algumas mecânicas também, mas no geral conta com a mesma base de alta dificuldade e enredo totalmente misterioso. O game foi um grande sucesso e até hoje é o preferido de muitos veteranos que curtem pra caramba esse gênero de Souls-like. Porém, uma fã do game chamada de Lilith Walter pensou como seria curiosa a experiência de jogar Bloodborne, só que com os gráficos do primeiro PlayStation. E foi exatamente o que ela fez, recriou o game da From Software como um jogo de 32 bits. Bloodborne PSX se trata de uma versão do game com gráficos e áudio típicos do primeiro PlayStation, lembrando bastante o game Nightmare Creator. Mas vale destacar aqui que o jogo não foi recriado por completo nesse remake. Bloodborne PSX apresenta a aventura até o segundo chefe, que é aquele padre boladão, mas de qualquer forma dá pra garantir algumas horas de diversão. E o interessante aqui é que o game apresenta uma série de ajustes pra simular a experiência de realmente estar jogando em um jogo de PS1. Desde efeitos de chiados das TVs antigas de tubo ao nível de serrilhados dos gráficos. E se você já jogou e é fã de Bloodborne e nunca experimentou essa versão aqui, dá uma chance que é uma experiência totalmente diferente, sabe? Tem também aí o Bloodborne Kart. Pois é, mas isso é uma história pra outro momento, mas existe. Não tem jeito, quando pensamos em Xbox, automaticamente vem o que na sua cabeça? A franquia Halo, o FPS futurista que até hoje vem sendo um dos principais títulos da plataforma da Microsoft. Logo depois do lançamento do primeiro jogo da série lá em 2005, a Doberman Software lançou Halo Zero para os PCs, sendo uma recriação do game original, só que em 2D, bem ao estilo ali do Super Nintendo. O jogo utiliza mouse e teclado para você controlar o Master Chief, lembrando um pouco jogos com a pegada de Mega Man X. Outra coisa da hora também era que em seu lançamento o jogo contava com um multiplayer online, mas ainda hoje você consegue jogar o multiplayer só que na versão local. Além disso, o game é bem fiel ao visual do Halo de Xbox, desde os menus, a sua trilha sonora, o que pode ser uma boa pedida para os fãs da franquia, para dar uma diferenciada ali. Dá uma chance. Resident Evil 4 é um marco não só na franquia Resident Evil, como também para os jogos de ação e de tiro. Originalmente lançado para o GameCube em 2005, o jogo acabou ficando bem popular mesmo no PlayStation 2 e depois saiu para tudo que é plataforma. Tem até versão pro Zibo que eu tô ligado que vocês vão lembrar que existe, daquele zumbi feio pra desgrama que é todo azul. Toda vez que eu mencionar essa versão, vou ter que lembrar disso. E a gente não pode esquecer o fato que o game também ganhou recentemente um remake que também fez bastante sucesso e agradou demais aos fãs. Ficou lindíssimo. Adicionaram várias coisas novas legais, mexeram em algumas mecânicas, mas que agregou demais ao game e tá concorrendo até como o melhor jogo do ano, sendo que é um jogo antigo, né? Mas um jogo novo. É um remake, vocês entenderam, é doideira. Só pra vocês entenderem o nível que ficou esse remake. Porém, não é dele que a gente vai falar aqui hoje, sim do seu remake, que é o BioEvil 4, que nada mais é do que uma reimaginação do game da Capcom em uma versão 8 bits, feito por fãs, bem no estilo ali dos jogos que eram lançados pro Nintendinho, que ficou conhecido aqui no Brasil como PlayStation, né? O visual e a trilha sonora do jogo são bem nostálgicos e dão mesmo a impressão de que a gente tá jogando um jogo daquela época. Ficou muito bem feito. Como um jogo de plataforma 2D, BioEvil 4 lembra bastante o primeiro jogo da série Contra, se baseando em tiro e plataforma. E no modo Pro, o negócio fica insano. Só tem uma fase pra jogar, é bem tranquilo ali e tem um chefão também que dá um trabalhinho pra você derrotar. Inclusive aqui no canal eu zerei esse jogo, se vocês quiserem assistir eu vou deixar um card aqui em cima se eu lembrar, hein?
Elden Ring entrou para a história do gênero RPG e Souls-like, pois conseguiu de maneira muito bem feita unir os conceitos estabelecidos em Dark Souls e Bloodborne com o mundo aberto, aumentando ainda mais o leque de possibilidades do game. Não demorou para o jogo cair no gosto dos fãs do gênero e ganhar tudo quanto era prêmio, inclusive levou o prêmio de jogo do ano de 2022. Mas agora entra aquela questão, e se ele tivesse sido lançado em 1993 para o Game Boy? Foi o que pensou o desenvolvedor independente Shintendo. O nome dele é esse mesmo, Shintendo, Nintendo. Pois é. Ele recriou o game da From Software como se tivesse sido pensado pro clássico portátil da Nintendo. Elden Ring GB produz parte do desafiador RPG com toda aquela estética do Game Boy, lembrando os clássicos RPGs com visão de cima da época, como os antigos jogos da franquia Pokémon. O grande diferencial desse remake aqui é que o Shintendo não se limitou a fazer um fangame pra você rodar nos PCs. Elden Ring GB, galera, também pode ser jogado diretamente de um Game Boy de verdade, se você ainda tiver um, né? Você pode baixar a ROM na internet do jogo e colocar em um flashcard adaptado pro portátil e jogar direto no hardware original, o que é muito da hora. No geral, o game mantém a essência do jogo original, considerando suas limitações, né? Também não dá pra você exigir muito aqui. E pra quem já se aventurou pelo mapa do jogo, vai reconhecer fácil o precipício da antecipação, Lingrave e outros ambientes do game muito bem traduzidos pro visual do Game Boy. Apesar daquele lançamento meio conturbado, não dá pra negar que o No Man's Sky é hoje um ótimo jogo de exploração espacial. Tem quem prefira esse jogo do que o Starfield, inclusive. Ele tem uma quantidade quase que infinita de planetas pra você desbravar. O game também foi conquistando a confiança dos jogadores conforme ele foi sendo atualizado, até se tornar uma experiência bem diferente do seu lançamento. E olhar um jogo como No Man's Sky e ver a quantidade de possibilidades, ambientes, equipamentos, naves e outros elementos, fica um pouco difícil da gente imaginar esse game sendo lançado em gerações passadas, não é mesmo? Pois é aí que a gente vai encontrar então o programador Paul Nicholas, que vai te mostrar que não é bem assim não com a sua versão 8 bits do jogo da Halo Games, o No Man's Sky. Basicamente temos uma versão 2D do universo do game original, que apesar de não bater quintilhões ali de planetas, eu não consigo nem falar esse número, ele não faz feio não, tá? Essa versão aqui tá batendo na casa dos bilhões, e isso é possível porque, assim como no jogo original, o game utiliza geração procedural de seus ambientes, dando aos jogadores um amplo universo de possibilidades durante a exploração, só que com aquela nostalgia 8 bits, tanto nos gráficos e também no som. Disco Elysium. Esse excêntrico game aqui de RPG com point and click e visão isométrica chamou muita atenção de partes dos jogadores e da crítica. Nele a gente assume o papel de um detetive desmemoriado que precisa investigar um misterioso caso de homicídio em uma cidade fictícia de um futuro distópico. O jogo é bem diferentão, carregado em diálogos, escolhas e textos. O jogo inclusive ganhou muitos prêmios no seu lançamento em 2019, sendo muito elogiado tanto pelos jogadores e pela crítica, principalmente por conta da sua trilha sonora e também a sua trama. Agora, Disco Elysium versão de Game Boy traz as primeiras horas do game original em gloriosos pixels verdes do portátil da Nintendo, que consegue transmitir a essência de Disco Elysium apesar do abismo de diferença gráfica. Dead Space é um game de terror espacial lançado em 2008, onde controlamos o engenheiro Isaac, que para salvar a sua amada, precisa sobreviver a uma infestação de necromorfos, criaturas monstruosas mutantes, bem medonhas, em uma grande nave abandonada. Esse jogo aqui ele é extremamente tenebroso, tenso em vários momentos, e você vai levar muito susto, e rapidamente isso aí acabou caindo no gosto dos fãs dos jogos de terror, né? E é praticamente um clássico do gênero. E olha que engraçado, nesse mesmo ano, Dead Space também ganhou sua versão em remake. Porém, assim como o Resident Evil 4, se tá aqui no vídeo é porque a gente vai mostrar pra vocês a versão remake dessa bagaça, que foi feito pelo programador Fraser Brumley. Desculpa tá falando teu nome errado aqui, mas nem vai ver o vídeo, mas também o nome é meio difícil, né? Ele criou parte da experiência como se o jogo tivesse sido lançado lá em 1998 pro primeiro PlayStation. E apesar de ser apenas uma demo, o jogo realmente passa a real sensação de estarmos jogando um legítimo jogo de Play 1. Eu já consigo imaginar pegando o disquinho que eu comprei na feira, colocando no PlayStation lá e dando aquela intro. E aí funcionava.
Mas assim, a gente percebe bastante detalhes dos gráficos ou nos pequenos defeitos típicos dos jogos da época, garantindo até uma certa falsa nostalgia e diversão dos fãs. Lucius é um jogo de terror onde controlamos, olha só, o pequeno Lucius, uma criança de 6 anos que basicamente é o filho do capiroto aqui. E o nosso objetivo é ir matando os membros da família adotiva do garoto, olha que doideira, usando poderes sobrenaturais. E o game já conta com uma trilogia de jogos pra PC e que conquistou uma base interessante até de fãs. Só que aqui em particular temos um caso curioso, porque não foram os fãs que fizeram o remake, mas sim o próprio estúdio, tanto que pra esse jogo você vai ter que comprar pra jogar. O remake de Lucius recria o primeiro jogo como se tivesse sido lançado nos anos 80, com aquela cara de jogo de Nintendinho. Só que isso não deixa o jogo mais leve não, tá? O clima tenso e de terror aqui tá bem presente mesmo nos pixels. E foi uma versão que acabou agradando bastante os fãs do jogo original, que até hoje pedem pelas versões do segundo e do terceiro jogo, dando mais trabalho pro cara fazer lá, velho. O cara fez na brincadeira, a galera gostou tanto que agora vai ter que fazer remake dos outros jogos. Pelo menos vai ganhar mais dinheiro, né? Vai ajudar a financiar futuros projetos. Silent Hill 2 dispensa apresentações, o jogo pode ser considerado um dos maiores jogos de terror de todos os tempos, um sucesso absoluto no PlayStation 2 e o maior da franquia para a maioria dos fãs, definitivamente um clássico. O game inclusive tá em vias de também ganhar uma versão em remake para as gerações atuais, mas se você é muito fã e não quer esperar até o lançamento para ter uma nova experiência em Silent Hill 2, talvez seja o caso de você dar uma chance aqui e conhecer um pouquinho do Soundless Mountain 2. Esse remake é uma reimaginação do clássico da Konami, como se ele fosse um jogo de Super Nintendo com gráficos 2D, mas deixe os pixels te enganarem, tá? Porque esse jogo também trabalha com um bom clima de tensão e terror típica da série, além de ser bem fiel ao game original, sendo algo obrigatório para todo mundo experimentar que é fã desse clássico jogo de PlayStation 2. Agora eu quero saber de você aí, deixa um comentário me contando qual foi o remake mais legal que você viu nesse vídeo aqui. E se você quiser também jogar e tal, vou deixar pra vocês os links na descrição, fechou? E se você gostou desse vídeo, não esquece do seu joinha, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal também pra você sempre receber os nossos vídeos. Dá uma olhada ali se a notificação tá ativada pra continuar recebendo o nosso conteúdo, beleza? Aqui do lado eu vou deixar pra vocês um vídeo bem antigo, onde eu também falo de outros remakes, só que alguns que foram somente reimaginados, não tem como você jogar, mas que poderiam ser realmente interessantes. Vocês vão curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.